Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo Ho'oponopono, o Segredo da Cura Havaiana, do Dr. Luc Bodin, Maria Elisa Hurtado Gracier. E eu amei essa música aqui, por isso que eu quis compartilhar com vocês aqui no início. Muito bonita, em inglês quer dizer I release control. E tá dizendo, eu entrego o controle, que é justamente o que o Ho'oponopono faz nas nossas vidas, né? Gente, então nós seguimos aqui, tá? Ontem nós lemos, então, né, sobre cultivar as relações entre as diferentes partes de si mesmo. Então, a gente leu, né, essa relação da mãe com a criança interior, que seria do nosso consciente com o subconsciente, que é o nosso consciente cuidar das nossas emoções. E agora a gente vai ler dessa relação entre o consciente, que é a mãe, e o superconsciente, que é o ser superior, o eu superior, que é o pai, tá? Então vamos ver o que diz. A partir do momento em que decidimos limpar uma memória que nos atrapalha, a mente ou a consciência se comunica com o superconsciente, que é o ser superior, a fim de que ele peça à inteligência divina para limpar a memória em questão e transmutá-la em pura luz. A transmutação é uma noção muito importante, porque não se trata de um processo de desconstrução, mas um processo de amor. Não se trata de destruir a memória que nos perturba, mas ao contrário, de transmutá-la em energia positiva. Desta maneira, estamos em condições de cultivar a relação que existe entre as diferentes partes da nossa individualidade, principalmente entre o consciente, que é a alma, ou o ser superior. Entre o ser consciente e a alma, né, que é o ser superior. E além disso, estando a alma sempre em contato com Deus, ao cultivar a relação entre a mente e a alma, desenvolveremos a relação com a nossa parte divina. Sempre que tomarmos a decisão de limpar as memórias que nos perturbam, entraremos em contato com a parte superior de nosso ser, que alguns chamam de alma. De fato, é a partir dela que a transmutação será iniciada. Einstein dizia que não era possível resolver um problema no mesmo nível em que ele foi criado. O mesmo ocorre no Ho'oponopono. Para transmutar uma memória que aprisiona o subconsciente, é necessário mudar de nível e passar para o âmbito espiritual, uma vez que é a partir dele que a libertação ocorrerá. A prática regular do Ho'oponopono permite reforçar os laços que unem o nível subconsciente ao nível espiritual, como uma amizade que se consolida pelos contatos repetidos. Nós nos sentiremos cada vez mais próximos de nosso ser superior. Sendo assim, a conexão ocorrerá de maneira mais fácil e rápida. Ao nos ligarmos à nossa alma, sentiremos igualmente que estamos mais centrados e de bem com a vida, com o nosso próprio ser. Estar ligado ao nosso ser superior nos dá uma grande força interior, que permitirá encarar serenamente todos os obstáculos da vida. O objetivo último é que nos sintamos em comunhão com o universo, quiçá com Deus, mas igualmente que nos lembraremos que também somos uma emanação de Deus. E quando aprendemos a permanecer em contato com a nossa divindade interior, não precisaremos mais de gurus, nem mesmo de intermediários que nos mostrem esse caminho. E nesse período de início do terceiro milênio, a evolução da consciência nos convida a estabelecer uma conexão direta com o universo. Gente, aqui está dizendo que em anexo, né, nesse livro, tem uma meditação guiada, tá? Que é para conexão com o eu superior. Eu já gravei ela também, a gente pode hoje colocar aqui para vocês seguindo, né? E colocar no final do livro também, novamente, mas é legal colocar aqui para que vocês tenham essa meditação para fazer, tá? Então, tá aí. Então tem essa relação, né, entre as nossas partes interiores, e aqui é o nosso subconsciente com a parte do superconsciente, que é o eu superior, tá? Aí a gente entra aqui nas 4 frases do mantra de purificação.
Para iniciar o programa de limpeza das memórias que incomodam, existem várias possibilidades. A ferramenta mais frequente consiste em repetir as 4 frases de purificação, ao mesmo tempo em que se reflete sobre ser o único responsável pelos erros de pensamento e deixar a limpeza nas mãos de Deus. As 4 frases conhecidas são: sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo. Ou pode-se dizer de outra forma: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Cada uma dessas frases possui um poder excepcional. Sinto muito, perdão, significa outra coisa que não seja assumir a culpa, tá? Não é assumir a culpa. Sinto muito e perdão não é assumir uma culpa. De fato, não há vítima e culpado, não há bem e mal. Cada um é simplesmente o criador da própria vida e tudo o que nela acontece. É possível representar a realidade como um grande campo de experimentação, organizado por nosso consciente, tá? Então, sem o nosso conhecimento, eu vou repetir aqui, minha gente, só um pouquinho, ó. É possível representar a realidade como um grande campo de experimentação organizado pelo nosso inconsciente, sem nosso conhecimento, a fim de despertar a nossa consciência para as memórias erradas que estão em cada um de nós. E nesse caso, onde que está a culpa? Os acontecimentos da vida se tornam, por isso, simples indicadores do nosso estado de pensamento. Isso, frequentemente chamado de estado de alma, sem que haja nenhum julgamento de valor a ser concedido. Por outro lado, quando nos sentimos culpados em relação a alguém, nós lhe retiramos uma parte do seu próprio poder criador. Desse modo, é importante abrir mão da culpa, tá? Ela também é uma memória errada que deve ser limpa. Então, as frases sinto muito e perdão podem também ser apresentadas como um pedido de desculpas pelo acontecimento desarmonioso produzido pelos nossos pensamentos, pois não sabíamos possuir essas memórias negativas e não foi de propósito que nós provocamos o problema. Sendo assim, nós pedimos perdão a Deus pelos pensamentos errados que acabaram por criar aquela situação desagradável. O perdão permitirá cortar a ligação com as memórias erradas. E ele liberta, é um elemento essencial. Como se diz, a saúde começa pelo perdão, né? Então, isso é o significado, gente, do sinto muito e me perdoe, né? Aqui eu gostaria de pontuar é o ato de responsabilidade, não é a gente se colocar a culpa, mas é a gente se colocar responsável por tudo que chega até nós, né? Então, é como ele diz, eu sinto muito, me perdoe, se inconscientemente eu me coloquei nessa situação, se inconscientemente eu trouxe para mim essas circunstâncias, essas pessoas, esses problemas que se apresentam para mim, né? Eu sinto muito por sem saber e sem querer estar vibrando nesse lugar. É isso que a gente se coloca, tá? E aí, claro, inicia esse processo de limpeza. Quando eu me dou conta que existe um problema na minha vida, quando eu me dou conta que eu preciso limpar isso em mim, e eu entro em contato, né? A mente consciente faz essa ponte entre esse sentimento que tá ali, esse incômodo, que eu percebi que existe quando eu me relaciono com alguém, quando eu vejo uma situação, quando algo acontece, vem esse incômodo, esse sentimento ruim, que vem do subconsciente, que é a criança interior, das emoções. O meu consciente, que é a mente, percebe, a mente alerta, percebe esse sentimento que não tá legal, sabe que é proveniente de alguma memória errada. A minha mente decide que essa memória precisa ser limpa e eu então entro em contato com o meu eu superior, que é a minha parte divina, para que isso seja limpo. Eu peço encarecidamente que essa memória que está lá no meu subconsciente seja libertada. E é isso que acontece, eu liberto utilizando os mantras, eu sinto muito, me perdoe, porque eu sei que, de uma forma ou de outra, eu que estou atraindo isso para minha vida, né? Então, eu peço perdão por isso, tá?
No próximo áudio eu vou trazer para vocês o significado então do eu te amo e do obrigado, tá? Do obrigado, do eu te amo. Que a gente vai trabalhar e ler no próximo áudio, tá bom, minha gente? Então, é isso por agora. Nós vamos encerrar fazendo uma pequena petição aqui. Então, eu peço para vocês todos fecharem os olhos, respirarem profundamente e, neste instante, perceberem o sentimento que está te incomodando. Qual é o incômodo que você sente? Qual é o sentimento que vem à tona? Nós nos sabemos e nos entendemos co-criadores dessas situações que geram esses sentimentos na nossa vida. Que possamos nós pedir ao nosso eu superior que faça a transmutação de todas essas memórias erradas, de todas essas crenças limitantes que vibram dentro de nós, atraindo mais e mais dos mesmos problemas. Eu sinto muito, me perdoe. Se eu estava vibrando nessa vibração, nesse sentimento, muitas vezes sem saber, eu sinto muito, me perdoe por atrair essas situações e pessoas para minha vida que estão gerando situações e problemas desagradáveis. Que eu possa nesse instante libertar essas memórias erradas e curar essa parte de mim, enquanto eu curo todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata.